Bom dia a todos, obrigado aí pela audiência. Nós vamos começar hoje o terceiro episódio do Faz Mais Simples, uma iniciativa do Faz Advogados de tratar de assuntos importantes, assuntos do dia, polêmicos, mas de uma forma bem simples, bem informal. Normalmente a gente escolhe duplas ou trios para discutir isso. E hoje o nosso tema é um tema bem legal, é um tema que vem borbulhando aí no judiciário há muito tempo, que é os efeitos de uma sentença de ação civil pública. Ação civil pública é uma ação coletiva, né? Normalmente de iniciativa do Ministério Público, e é uma ação que trata de assuntos bastante relevantes para as empresas, né? Dentre eles, por exemplo, consumidor. E, através de uma ação civil pública, as empresas acabam tendo que se defender de demandas espalhadas pelo Brasil todo. E essa é a discussão. Que sentença que vai valer? A sentença de uma ação civil pública do mesmo tema no Rio de Janeiro, a ação civil pública do mesmo tema em São Paulo, a ação civil pública do mesmo tema em Salvador. É isso que vai se discutir aqui nessa live, né? Porque, recentemente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, acabou dando uma decisão final para esse tema. Então, contextualizando, nós vamos discutir aqui o tema 1075 do STF, que tratou da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que diz, em sua redação original, que uma sentença proferida numa ação civil pública, ela tem efeitos erga omnes. O que é essa palavra erga omnes? Para todas as pessoas. Então, decidiu-se um tema, eu vou dar um exemplo só de direito do consumidor, mas pode ser meio ambiente, pode ser outros temas, mas o que mais é recorrente em ação civil pública é direito do consumidor. Então, uma decisão de um assunto de direito do consumidor proferida numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, ela tem efeito para todas as pessoas que estão afetadas por aquele assunto, né? Isso era a redação original desse tal artigo 16 da lei. 12 anos depois, essa lei é de 1985, então 12 anos depois, na época do governo Fernando Henrique, por iniciativa do presidente, foi editada uma medida provisória, que depois foi convertida em lei, alterando a redação do artigo 16, dizendo que continuava sendo efeitos erga omnes, ou seja, para todo mundo, independente de quem fez parte da ação, porém limitada à competência territorial do órgão prolator. O que é isso? Que diferença fez? Ora, os efeitos de uma ação civil pública estão limitados à competência do órgão prolator, isso quer dizer que uma ação civil pública sentenciada em São Paulo só valeria para os consumidores residentes em São Paulo. Uma ação civil pública no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e assim por diante. Essa mudança legislativa, desde 97, criou muita discussão no judiciário, mas muita discussão. Até que agora, 2021, para mim, tardiamente, né, muito tempo depois, mas aconteceu, em 2021 o STF falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou avocar esse assunto e vou decidir de uma vez por todas se essa sentença vai valer para todo o território nacional, independentemente do órgão prolator, ou se vai ficar restrita ao órgão prolator. E é isso que aconteceu. Essa live está sendo feita por mim, eu não me apresentei antes, eu sou o Márcio Lamônica, eu sou sócio do Faz Advogados, e também pela Thaís Pessini, que é a coordenadora do Contencioso Civil do Faz Advogados. Aproveito esse gancho para passar a palavra para a Thaís, para ela contextualizar o caso concreto que o STF decidiu que era o caso para se avocar esse tema e decidir essa questão. Com a palavra, Thaís Pessini.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Márcio, esse caso, né, que foi avocado aí pelo STF, ele originalmente era uma ação promovida pelo IDEC, o IDEC que é nacionalmente conhecido, em face de vários bancos ou outras instituições bancárias, que se discutia a revisão de contratos de financiamento habitacional. Então, naquela ação em que o IDEC propôs contra os bancos, foi dada uma tutela, uma liminar, e nessa liminar, quando estava sendo discutida já no tribunal, em segunda instância, começou a discussão sobre qual seria a abrangência. Os bancos, né, suscitaram esse ponto no tribunal e o tribunal disse que a abrangência era nacional. Diante disso, os bancos recorreram ao STJ, justamente por conta dessa redação, né, do artigo 16. O STJ manteve a decisão e aí, com isso, eles entraram com recurso extraordinário e aí foi que iniciou-se essa discussão no STF. Então, o STF, conhecendo, né, todos esses anos de discussão no judiciário, avocou esse tema, né, reconheceu a repercussão geral, né, já que o Brasil todo vinha discutindo, e qual que é a grande importância disso, né? Hoje, segundo o CNJ, a gente tem mais de 400 mil ações coletivas em andamento, em tramitação no Poder Judiciário. Então, esse era um tema de extrema relevância e que precisava ser decidido, né? Então, com base nisso, a gente viu aí, está vendo, na verdade, o julgamento ainda não finalizou, mas está vendo o que vai ser efetivamente decidido com relação aos efeitos. Esse número assusta, né? Se você pegar 400 mil ações coletivas, tá, pessoal? Não é 400 mil ações distribuídas no Brasil. No Brasil deve ter milhões de ações distribuídas. São 400 mil ações civis públicas distribuídas pendentes de julgamento. É muita ação. É muita coisa. E o que isso gera? Primeiro, se você tem 400 mil chances de ter decisões conflitantes, porque o juiz de São Paulo pode ter um entendimento e o juiz do Rio ter outro entendimento, e que fique bem claro, isso não está errado. Os juízes têm o livre convencimento de ter as suas opiniões, né? Claro que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, né? Não pode ser porque eu quero, porque eu gosto, né? Tem que ser fundamentada, mas o juiz tem o livre convencimento. Cada um tem a liberdade, cada juiz tem a sua liberdade de decidir conforme a sua convicção. Ele pode estar certo ou ele pode estar errado, mas as decisões conflitantes, elas podem existir se não houver mecanismo na lei que evite que dois temas idênticos sejam julgados ao mesmo tempo por dois juízes diferentes. É isso que o sistema não permite. O sistema tem vários institutos que evitam isso, né? De institutos, por exemplo, de reunião de ações, institutos de eliminar uma ação em andamento porque a outra já foi julgada, né? Isso são formas de você evitar as decisões conflitantes. E por que é importante não ter decisão conflitante? Porque nós, cidadãos que se usam, né, que demandam o serviço judiciário, nós esperamos que o judiciário tenha uma uniformidade de entendimento, né? E essa uniformidade de entendimento, ela vai acontecer se não tivermos a possibilidade de vários juízes decidirem o mesmo tema ao mesmo tempo. Por exemplo, vai ter essa segurança jurídica se as decisões judiciais forem minimamente uniformizadas, né? E para isso, o nosso sistema tem vários também institutos que privilegiam e demandam esse tipo de entendimento, né? E a gente não precisa aqui entrar em cada um deles, mas existem esses meios, né? Os meios estão aí, só que se não forem aplicados, acaba desvirtuando a essência do judiciário, que é eu tenho que ter minimamente uma previsibilidade daquilo que vai acontecer com uma demanda idêntica à anterior. Porque se a anterior for julgada assim, cria-se um sentimento de injustiça enorme para o segundo
demandante que tem uma decisão conflitante com a primeira. Mas o meu caso é igual. Aí vem aquela pergunta para o advogado, né? Mas, doutor, o meu caso é igualzinho do anterior, por que ele teve e eu não? É natural vir um sentimento de injustiça por conta disso. Um terceiro ponto que eu acho que essa decisão do STF traz e positivo é a gestão, né, de uma série de ações civis públicas espalhadas pelo Brasil todo do mesmo tema. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, né? Isso demanda estratégia. Você tem que trabalhar a ação no Pará, tem que trabalhar a mesma ação no Paraná, no Rio e São Paulo. Isso é desgastante, com aquela insegurança do que vai acontecer. Então, você uniformizar que a sentença, desde o início da ação, vai fazer efeito para o Brasil todo, qualquer ação ajuizada sobre o mesmo tema, e isso é importante, né? Não é qualquer ação civil pública, é o mesmo tema. Sobre o mesmo tema em outra comarca, eu consigo eliminar o processamento dessa segunda ação, sabendo que a primeira, que é a que vai valer, né, vai ter efeito nacional. Então, esses problemas que a gente tinha antes dessa uniformização de entendimento, eles tendem, o advogado não pode cravar nada, mas tendem a melhorar, porque vão ter menos ações em andamento e uma menor chance de ações conflitantes. E levando isso em consideração, Thais, eu queria te fazer uma pergunta. Conta mais sobre o que aconteceu nesse julgamento. Pelo que das nossas pesquisas, né? Esse julgamento aconteceu agora, recentemente, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Com ele, relator, decidiu que uma ação coletiva não faz o menor sentido ela não ter uma abrangência nacional, né? Até pela sua essência. Esse entendimento ele foi referendado pelo Edson Fachin, pela Carmen Lúcia, pelo Nunes Marques, Rosa Weber e o Lewandowski, né? Então, nós já temos 6 votos favoráveis à, vamos chamar assim, nacionalização da sentença. O Gilmar Mendes pediu vista. Agora, faltam julgar 5 ministros, Gilmar, Fux, Toffoli, Barroso e Marco Aurélio. Logo, o máximo que esse julgamento pode chegar é 6-5, né? Maioria, né, Já Márcio? temos maioria, então dá para concluir que, de fato, a sentença proferida em ação civil pública vai proferir efeitos nacionais. O que você acha que vão ser as consequências mais imediatas dessa decisão? Eu acho que o primeiro ponto é um novo estabelecimento dos limites da coisa julgada, né? Então, quando você pensando em segurança jurídica, né? Antes, como você já mencionou, antes você tinha várias ações civis públicas andando concomitantemente em vários estados, muitas vezes com decisões conflitantes, seja em tutela, seja, né, a decisão de mérito final, sentença, acórdão, você se via num cenário de insegurança jurídica muito grande, né, ao ponto que chegava a ser discutido nos tribunais o ponto de se o Ministério Público, por exemplo, né, que é um dos titulares da ação civil pública, se ele fez um pedido de abrangência ser nacional ou não, se a decisão menciona que os efeitos é só naquele estado ou não. Então, era uma discussão grande que todo mundo enfrentava nas empresas, nos escritórios, sobre quais eram os limites daquela decisão. Então, isso acaba por ser resolvido, né? Com a decisão que, como você mencionou, já é maioria, né? O julgamento vai continuar agora no próximo dia 26, já foi pautado, mas já é uma maioria, então, dependente dos votos que se seguirem, já temos 6-5 no mínimo. Pressupondo que ninguém vai mudar de ideia no meio do caminho, né? Porque a gente agora já está mais, né? É possível, mas a gente imagina É que isso vá possível, imagina que acontecer. ninguém vai mudar de posição. A gente acaba tendo uma certeza de que a decisão, a primeira ação que for proposta, né, a decisão dessa primeira ação que for proposta, ela vai ter abrangência nacional, e isso é por bem e por mal, né, obviamente. Então, lembrando que esse efeito, ele é para todos, em relação ao Brasil todo,
desde que não julgado improcedente por falta de provas, isso a lei é expressa, então qualquer outra improcedência também beneficia ou não beneficia a todos, beneficia todas as empresas ou não beneficia todos os Pode ser atingidos. tanto procedente quanto improcedente, que vai valer para o Brasil todo, a não ser que fosse por falta de provas, né? Exatamente. Então, se a gente tiver um cenário de procedência ou improcedência, né, exceto esse caso, para o bem ou para o mal, ela vale para o Brasil todo. Então, o ponto 1 é segurança jurídica. Não há dúvida de que agora a gente tem segurança jurídica e a gente pode bater o martelo de essa decisão vale para o Brasil todo. E a gente deixa de ter cenários dentro das empresas que tinha antes, e era muito comum, de exemplo de consumidor, já que você citou, um consumidor do estado do Rio tem esse direito e o consumidor do estado da Bahia não tem esse direito. Isso acontecia, é um fato. E é muito ruim para o sistema, né? É muito ruim. Não só para o sistema, mas é uma gestão também muito difícil de lidar com isso, né? Então, enfim, várias consequências ruins para as empresas, principalmente com relação à gestão, como você falou, né? Então, a gente chegava ao absurdo de cada estado ter uma ação civil pública para discutir a mesma matéria. Então, a gente está falando aí de vários escritórios envolvidos e toda uma logística para você decidir qual é a decisão que está valendo. Então, isso é muito ruim para todos, né? Não tem como dizer que isso é bom. O segundo ponto que é bem relevante é com relação, como você já mencionou aí, que a gente chama de conexão ou litispendência das ações civis públicas, né? Que são esses mecanismos para impedir as decisões conflitantes. No voto do Alexandre de Moraes, o ponto que ele fixa, né, que é relevante, é que firma-se a prevenção do juízo competente do primeiro caso que conheceu para julgamento. O que isso significa? Né, em português, claro. O Mais primeiro confusão. juiz que receber é ele que vai poder julgar aquela matéria para o Brasil todo. E aí a gente vai ter um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer. Temos um monte de ação civil pública em andamento. Pois é, qual é o primeiro juiz, né? Quem é o primeiro juiz? O que vai acontecer com as outras ações? Ministérios públicos estaduais que têm ações em vários estados. Essas ações vão todas, então, se remeter para o primeiro. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro com a ação tramitando no estado da Bahia. Assim, a gente não sabe exatamente como que isso vai ser na prática, né? Assim, falando, né, como esse sistema de conexão, se os ministérios públicos vão desistir das ações, se vai virar conexão realmente, vão todas as ações para o primeiro juiz, o mecanismo disso a gente ainda não tem essa ciência, mas é isso que tem que acontecer, né? E aí tem litispendência, tem coisa julgada, então já tive uma ação civil pública sobre esse tema julgada improcedente. Em Pernambuco, agora eu tenho em Santa Catarina. A gente vinha sempre alegando, né? Olha, eu já tive uma decisão, já foi reconhecida a legalidade disso. E aí, insistentemente, acho que é uma coisa que todo mundo enfrentava. Ah, não, essa matéria é diferente. Não, aqui é outra competência. Isso não acabou, né? Eu tenho uma sentença transitada em julgado favorável, eu posso alegar a coisa julgada em qualquer ação civil pública no Brasil todo. Esse ponto é muito, muito, muito importante, porque é o que vai definir essa abrangência nacional. Porque eu acho que o primeiro desafio qual é a primeira ação? É definir o tema. Isso, infelizmente, eu acho que não vai ter uma solução receita de bolo, né? Enquadrar os temas como sendo idênticos vai ser o primeiro desafio, né? Ah, mas porque já tem isso agora, né? Isso já acontece. A gente já tenta fazer conexão. A gente tenta juntar sentença de um no processo do outro, e aí o juiz fala assim, não, mas o caso não é bem idêntico assim, porque aqui tem aquela vírgulazinha diferente. Ah, esse caso não sei o quê. Então, esse tipo de situação, infelizmente, eu não estou muito otimista que vai ser resolvido por conta da decisão do efeito nacional da sentença. Porque vai continuar se tendo essa discussão se a ação do Rio de Janeiro é idêntica à ação de São Paulo, de modo a serem julgadas da mesma forma, né? Juntas, por conta da possibilidade da sentença ter abrangência nacional.
E aí tem um segundo desafio, que é, e se eu já tiver uma sentença de uma ação civil pública com efeitos nacionais, e mesmo assim, vamos, o exemplo, proferido em Salvador, e mesmo assim o Ministério Público de São Paulo, que não conversa com o Ministério Público de Salvador, o Ministério Público de São Paulo ajuiza uma ação que para nós, né, para a empresa, ela é idêntica. Se ela for idêntica e já tem um julgamento, isso chama-se litispendência. Vai acabar essa segunda ação, porque não pode ter uma ação processada com uma sentença já proferida em outra. Mas eu volto para o tema número 1, que é, será que eu vou conseguir enquadrar essa ação com o tema idêntico, de modo a extinguir até o início dessa ação? Isso vai ser um desafio. E agora vem o pior de todos para mim, que é, a gente não tem ainda o acórdão, tá? Se o acórdão, o que vai dizer? Mas como que eu faço para aplicar os efeitos de uma sentença aos casos em andamento, né? Eu estou vendo aqui no chat que já tem uma provocação sobre a litispendência e eu fiz de propósito para a gente discutir isso, tá? Discuti bastante isso com a Thaís, que é como é que eu posso falar em litispendência se não são as mesmas partes, uma ação idêntica. Eu tenho uma opinião um pouco mais, vamos dizer assim, moderna sobre isso, mas eu vou deixar isso para a parte das perguntas e respostas. A pergunta é muito boa. Então, voltando ao tema, como é que eu faço para aplicar uma sentença já proferida, né? Porque a hora que o STF decidir, publicando a decisão e transitando em julgado essa questão, que sentença em ação civil pública tem efeito nacional, vai ter um exército de exemplos aí de sentenças já proferidas de um mesmo tema. Qual vai valer? E Qual é a primeira sentença? E as Né? ações que estão em andamento, né, Márcio? Então, E ações idênticas em andamento. Aí vem a pergunta seguinte: a hora que eu definir qual é a sentença que vai valer, como que ela se aplica aos casos em andamento? Ela se aplica aos casos, basta ter uma ação em andamento? Ela se aplica a um caso que já tem uma sentença de primeira instância, mas não tenha trânsito em julgado? Ela se aplica a um caso que tem sentença de primeira instância, sentença de segunda instância e não tem o trânsito em julgado? Ela se aplica a um caso que já tem um trânsito em julgado? O terceiro caso talvez seja o que mais seja aparentemente tranquilo de se resolver. Se eu tenho um trânsito em julgado anterior, essa segunda decisão não se aplicaria nessa primeira, né? Porque aí eu tenho uma coisa maior do que a abrangência nacional, que é o próprio trânsito em julgado. Enfim, é um assunto difícil, mas era necessário. Eu deixei por último, e aí eu peço até que a Thaís dê a opinião dela, mas eu acho que o posicionamento, eu tenho certeza que o posicionamento do STF é o correto. Dar abrangência nacional, que era o espírito da norma originária de 85, né? E uma norma, essa lei de ação civil pública, ela passou por vários comitês com grandes juristas, né, discutindo essa ação. Então, o artigo 16, na sua redação original, ele é fruto de um entendimento de doutrina, de posicionamentos, jurisprudências, né, sobre o tema. Agora, quando você limita a sentença a uma comarca específica, você gera, vou dizer assim, você pode gerar muita insegurança por conta da possibilidade de decisões conflitantes de um mesmo tema. E eu acho que esse não é o espírito da legislação civil pública. Qual que é a tua opinião sobre isso, Thaís? Eu concordo, eu acho que gerava uma insegurança muito grande, e aí você também, as empresas, por outro lado, elas acabavam tendo que pulverizar os investimentos de defesa em várias ações, quando isso agora pode ser concentrado em uma só, para trazer todos os elementos e
usar todos os seus esforços numa única ação, é óbvio que tem aquele frio na barriga, né, Márcio? Se essa decisão for ruim, ela vai valer para o Brasil todo. Sim. Mas eu acho que a gente acaba conseguindo centralizar e investir todos os esforços, e aí, financeiramente mesmo, falando para a empresa, em pareceres, né, enfim, vários pontos, em uma única ação para conseguir fazer valer o que a lei prevê, que muitas vezes é o que as empresas querem, né? Que a lei prevaleça nessas ações civis públicas, que é o que a gente enfrenta. Eu acho que vem modulação aí, tá, Márcio? Acho que essa decisão por si só não tem como resolver todas essas perguntas, então a gente precisa que o STF module, né? Ou seja, que ele diga como que vai ser interpretada e as consequências na prática para as ações em andamento. Eu acho que para as ações novas é mais fácil do que para as ações em andamento, então ele provavelmente vai ter que decidir isso de uma forma mais efetiva. E aí eu vou retomar aqui com base no nosso chat as perguntas, o que vocês quiserem fazer de pergunta, fiquem à vontade. Márcio, mas as partes são diferentes, né? Litispendência? Como assim? Explica para a gente. Litispendência realmente é um assunto delicado para se tratar, porque a litispendência ela admite, né, ela tem como requisito a repetição de uma ação idêntica, né, ajuizada. E esse conceito de ação idêntica, ela envolve identidade de partes. Mas eu tenho uma opinião meio maluca, que uma ação ajuizada pelo Ministério Público, o Ministério Público, eu não vou entrar no mérito da independência dos ministérios públicos, mas Ministério Público, para mim, é Ministério Público. Ele é um órgão que tem como função representar a coletividade. Então, é um assunto para se aprofundar mais, mas eu acho que a nacionalização da sentença pode gerar, sim, a litispendência por conta da identidade de partes, pensando no conceito que Ministério Público é uma coisa só. Não tem o Ministério Público do Paraná não pode pensar diferente do Ministério Público de São Paulo. Ele tem que ter foco nas demandas internas, evidentemente, né? Cada estado, cada comarca tem as suas características, mas a função do Ministério Público é uma só. Então, mas confesso que não é um assunto fácil de se decidir. Eu estou pensando isso, eu estou ainda formulando isso na minha cabeça, não é uma decisão, então... mas concordo com a pergunta, não é uma coisa fácil de se pensar. Não é. Eu acho que o STJ, ele traz já algumas decisões que a gente pode imaginar como isso vai ser decidido, mas a gente não tem certeza, né? O STJ tem algumas decisões que fala que... Bem lembrado, recentemente, né? Exatamente, em ação civil pública, ações coletivas em geral, na verdade, a litispendência, a identidade de partes, ela é relativizada, no sentido de que o que vale mesmo é o assunto e quem são aqueles entes que são atingidos pela decisão. Então, ele acaba por relativizar quem que é o polo ativo dessas ações coletivas, justamente para reconhecer a litispendência quando existe essa não identidade plena, né? Que a gente Bem tem lembrado. as associações, né? As associações podem entrar com ações coletivas, então... Que é como se fosse uma flexibilização dessa necessidade da identidade de partes, né? A gente está no limite do nosso horário, a gente tem algumas outras questões aqui no chat e a gente pode responder para as pessoas, tá? Individualmente, depois. Mas, de qualquer forma, a gente precisa seguir aqui o roteiro do nosso tempo, tá? Da proposta do Faz Mais Simples. Agradeço muito a audiência de todos, né? Dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema é um tema bem legal, é um pouco técnico, mas ele é bem legal. Nossa ideia aqui foi tratá-lo de uma maneira bem informal, bem aberta. E vamos esperar para ver se
que vai acontecer, né, daqui para frente. Mas eu acho que, de novo, insisto, era um tema que tinha que ser decidido, ou para um lado ou para o outro, porque uns juízes dando a nacionalização e outros não, isso, se a nacionalização é boa ou não, cada um vai ter uma opinião. Agora, um ser de um jeito e outro do outro, isso acho que todo mundo é unânime dizer que não pode acontecer no judiciário, né? Cada um faz uma coisa, o juiz pensa de um jeito, isso não pode acontecer, né? Então, acho que nesse sentido a decisão ela vem em boa hora. Então, de novo, queria agradecer a presença de todos, agradecer a Thaís por esse debate, foi muito produtivo, e espero vocês no próximo Faz Mais Simples, tá bom? Obrigada, Márcio. Obrigado, Obrigada a todos. bom dia. Bom dia.